Nasci nu. Quando eu vim, me sussurraram. Adeus. Desde já, adeus. As palavras que eu disse, a onda levou. As palavras que eu não disse, ficaram. Ficou o amor dentro de mim, me interrogando, me assimilando. Depois renascendo de mim e eu dele. O outro veio com a lanterna. Rolamos na eternidade. Na verdade, eu nasci meio por acaso. Em Porto Alegre, eu nasci um pouquinho antes da hora. Deveria ter nascido em São Paulo, né? Eu vim com 3 meses para cá, quer dizer, meu pai era paulista, né? Então, minha mãe era estrangeira, minha mãe é estoniana. Que tal essa para aquele meu conto de guerra? Ah, procura o que você acha melhor. Ah, eu quero essa. O que acontecia, na verdade, é que já nesse momento, nessa época, eu tinha por hábito, isso está um pouco em alma corsária, né? Eu tinha, com os meus amigos mais próximos, fazer escrever os contos, o livro que eu resolvi escrever lá dentro, quando eu tinha 12 anos, tinha um roteiro cinematográfico. Roteiro muito ruim, evidentemente, coisa de moleque. E, evidentemente, por ser filho de editor, estar convivendo com aquilo, a primeira coisa que veio, o exercício prático que apareceu na minha cabeça, indiscutivelmente, foi fazer uma série de revistas em cadernos. Até no colégio interno fazia, né? Até ganhar um mimeógrafo. Uma vez até a Folha pergunta qual foi o melhor presente que você já recebeu na sua vida. Eu me lembro que saiu a resposta na hora, assim. Foi um presente que meu pai me deu quando eu tinha 12 anos, ele me deu um mimeógrafo a tinta. Quando eu ganhei um mimeógrafo a tinta, eu virei um editor. Eu sempre gostei muito de trabalhar com personagens que passam por uma experiência provisória, né? Não é? Alguma coisa que não vai ser a vivência definitiva daqueles personagens, mas ela é um momento crucial, ela é decisiva para uma tomada, uma virada do avesso, um mergulho no escuro, tem um teor experimental, uma coisa de revolução interna, pessoal. Em todos esses filmes, em todos os meus filmes antigos e mais recentes, o tema se repete de uma certa forma. Essa coisa de conseguir enxergar como uma revolução, ou mesmo a experiência de vida como uma coisa experimental. Ela nunca tem esse sentido definitivo, ela nunca termina ali. Você concordou com tudo isso, Lilian? Ah, mas eu não entendia dessas coisas. Naquela época, eu achava que uma sacanagem devia ser paga com uma maior. Tá lembrado, cara? A gente fez a cobertura desse industrial que desapareceu. É, o Hartmann sumiu. Gozado como o tempo faz a gente esquecer logo das coisas. Mais alguma morte na sua vida? Tem. Mais uma.
Sempre tem, se não tem, é porque quase não tem mais. Mas, na verdade, tem estação de trem, plataforma marítima, entendeu? Pequenos portos, entendeu? Uma balsa atravessando o rio. Sempre. E essa ideia muito presente de alguém indo embora. Compaixão e respeito ajudam-nos a conhecer a solidão do próximo. Encontrando-o na intimidade da nossa própria solidão interior, descobrimos os seus segredos nos nossos. Eu acho que é uma troca muito favorável para quem está ao lado dele. Você aprende muito sobre todos os aspectos. Por favor. Aí, obrigado. Ação! Ele não esconde o conhecimento dele, ele não tem nenhum melindre em abrir todo o repertório dele do processo de criação, muito pelo contrário, né? E o processo de criação dele é fascinante. Quem já viu, quem já ouviu o Carlão falando sobre isso, quem já acompanhou ele no set de filmagem, fica encantado com a maneira como ele lida com a criação. Ele não planeja com muito detalhe a filmagem. E na hora que a coisa aperta, ele sabe exatamente o que ele quer. Como diz o cineasta Gestes Skolemowski, o cineasta polonês Skolemowski, o cinema é o conglomerado das outras artes. O cinema é literatura, mas é dramaturgia também. Mas é música também. Mas é pintura também, né? Então ela consegue, na verdade, somar, né, os outros meios de expressão. Não tem nenhum meio de expressão, ou qualquer arte no mundo, entendeu, que consiga te colocar tão rapidamente em contato com outra cultura quanto o cinema. O cinema, em 2 horas, ele consegue ser altamente esclarecedor, entendeu? Ele consegue colocar você em contato com aquela cultura que é tão diferente da sua. Foi um cara educado num cinema de rua, né? Educado num cinema de rua e num cinema onde, numa época que o cinema era uma diversão mais acessível, mais popular, mais barata que existia. E ter convivido com um público que, na essência, é um público que nunca teve preconceito com o cinema brasileiro, que é o público C&D, que hoje não vai mais. Hoje esse público não tem R$20, R$15 para assistir um filme, né? Mudou muito essa relação. Eu acho que, de uma certa forma, a ideia do compartilhamento virtual lá dentro, ela trouxe um novo alento até aos cinéfilos, né? As pessoas que realmente estão interessadas no cinema como uma forma de entender o mundo também. A Boca do Lixo foi o eixo de produção da década de 70, não é? O que pode se dizer que representava o equivalente a 60% da produção nacional. Ela centralizava as distribuidoras e as produtoras de filme pela proximidade com as estações. Então não havia outra forma. De uma forma ou de outra, você ia acabar na Rua do Triunfo. Eu ainda vou escrever uma peça tendo você como personagem central. Um cara especial que evita o contato com o mundo externo porque a realidade não se mexeu como devia. Cenário, uma casa de campo como esta. Burguesa, aprazível, quase impessoal. O refúgio seguro para quem tentou fugir de todos os fascismos. E foi super importante, porque muita gente boa se formou dali. O Carlão entrou, e o Carlão entrou bem no esquema dele, de subverter esse negócio. Tanto que ele fez Ilhas Prazeres Proibidos, fez Extremos do Prazer, dava o dinheiro pro sujeito, olha, faz aí um filme, bota umas 3 mulheres peladas, umas 4 transas e tal, e faz o que você quiser. Quando o Carlão viu isso, ele falou, é tudo que eu queria. O que aconteceu? O Carlão subverteu isso, ele pegou o dinheiro da Boca do Lixo para fazer o filme erótico, mas ele fazia o filme que ele queria fazer. Eu quero mexer com esses personagens como num jogo de xadrez, partindo de uma encenação acessível, quase convencional, com muito sensualismo, já que considero o desejo elemento fundamental da minha dramaturgia. Quero mostrar o corpo para falar do espírito. Um espetáculo em 3 atos que é subvertido gradativamente até se tornar um jogo de espelho.
Ok, corta. O Brasil produz uns 70 filmes por ano. Desses 70, tem aí uns 4 ou 5 todo ano que conseguem passar de 1 milhão, conseguem um bom público. Então as pessoas que veem esses 4 ou 5, eu acho que o nosso brasileiro está dando público, né? Só que na verdade tem 60 que não estão conseguindo. Desses 60 tem 50 que às vezes tem uma dificuldade muito grande, que entram com 2, 3 salas, né? E tem aí uns 20 que nem conseguem sala. Então, a lei do audiovisual é muito boa, assim, entre aspas, né? Ela é razoável. Ela consegue fazer com que você produza o filme, mas ela não consegue fazer você colocar nos cinemas. Ainda é uma luta muito difícil colocar um filme brasileiro nos cinemas. O cinema brasileiro é estrangeiro no próprio país. A diferença, a qualidade, a grande qualidade, eu acho que, do cinema da boca do lixo, nesse período, assim, era aquela coisa que eu já falei uma vez, já falei, acho que até aqui mesmo na entrevista, que dizia o Roberto Santos, que dizia que era enxergar, no meio de produção, a falta de condições como elemento de criação. E ele realmente vivencia isso, você percebe isso no set de filmagem o tempo inteiro. Aonde surge uma dificuldade, ao invés dela deixar ele tenso e travado porque ele tem que cumprir, ao contrário, ele rende muito mais, ele pensa em planos melhores do que o que ele tinha antes pensado. E, na maioria das vezes, o que você vê na tela é fruto de situações como essas. Tia Zélia dizia também, falava isso com relação à poesia, à literatura. Ele falava, olha, a pior poesia do mundo que seja, entendeu? Ela tem pelo menos uma fagulha de genialidade. Eu falo isso a mesma coisa com o cinema. Entendeu? Eu acho que a mais bela prospecção que você pode ter como cinéfilo é descobrir, entendeu? Essa fagulha, esse fragmento genial. A revolução não é uma obra de arte, um espetáculo, um artesanato. Não se pode realizá-la com tranquilidade, delicadeza e elegância. A revolução é um ato desesperado de violência, pelo qual uma classe derrota a outra. Não se trata de suprimir a ordem, mas a ordem tem que ser interior, porque a ordem exterior é hierarquia, e essa tem que ser suprimida. Para mim, falar do meu tempo, entendeu? Eu não preciso ter condições, entendeu? Financeira, monetárias, elenco, entendeu? Equipe, equipamento, sofisticado, nada disso. Eu estou veiculando ideia, né? Não precisa ter, não, basta ter talento, entendeu? Tem o que dizer, não é? Existe esse conceito muito legal, o público não vai entender, o público não vai entender. E isso é uma das coisas mais conformistas, né? E mais absurdas e reacionárias que eu já ouvi. É como você, é como se o artista se julgasse superior mesmo, não, entendeu? O público não vai entender. Como não vai entender? Não importa, né? Um filme eu acho que a grande função do cinema e de qualquer arte, antes de mais nada, é incomodar. É trazer uma inquietação, né? Não bebo álcool, não tomo ópio e nem éter. Sou embriagado de ti e por ti. 1000 dedos me apontam na rua. Eis o homem que é fanático por uma mulher. Tua ternura e tua crueldade são iguais diante de mim, porque eu amo tudo que vem de ti. Amo-te na tua miséria e na tua glória, e te amaria muito mais se sofresses muito mais. Caíste em fogo na minha vida de rebelado. Sou insensível ao tempo porque tu existes. Sou fanático da sua pessoa, da sua graça, do teu espírito, do aparelhamento da tua vida. Eu quisera formar uma unidade contigo e me extinguir violentamente contigo na febre da minha, da tua, da nossa poesia.